Olá, está começando mais um programa Cidades e Negócios. Obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar de saneamento básico, da legislação, das consequências, do que precisa ser feito para o bem de todos. Por isso, convidamos José Renato Bruno Carvalho, presidente da Sanear, a agência que regula o setor em Resende. José Renato é também engenheiro químico. Mas antes do nosso bate-papo, você acompanha o exemplo que vem de uma das menores e mais novas cidades do estado do Rio de Janeiro, Porto Real, que está convidando a população para decidir os rumos do saneamento básico. Acompanhe. Uma das mais novas cidades do estado do Rio, Porto Real, com 18 mil habitantes, tem bons motivos para se orgulhar quando o assunto é saneamento básico. Neste ano, os moradores já foram ouvidos pelo Executivo 2 vezes sobre o tema. Segundo os administradores públicos, foi possível perceber que as comunidades querem mudanças nos investimentos feitos no setor. As prioridades são a construção de mais estações de tratamento de água e esgoto, além da extinção das fossas. A consulta popular é uma exigência legal para todas as cidades. Em Porto Real, onde o trabalho está adiantado, as obras devem começar em janeiro do ano que vem. A cidade já tem o título de possuir um dos maiores índices de rede coletora de esgoto, mais de 90%. O que precisa agora é de um eficiente sistema de tratamento. É um exemplo bonito e que vai ao encontro do que exige a legislação. Obrigado pela presença aqui, Zé Renato. E esse exemplo que vem de Porto Real, na verdade, é uma exigência da lei e todos os municípios têm que fazer isso. Ou seja, abrir para a população decidir o que tem que fazer. Exatamente, Lisarelli. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você novamente. E isso, como você falou, é realmente uma exigência da lei. O saneamento ele passou a ser regulado através da Lei 11.445. Essa lei ela foi editada em 2007, mas ela só foi regulamentada em 2010. E basicamente o que essa lei trouxe uma exigência que todos os municípios do Brasil tivessem elaborado até o final deste ano, do ano 2013, o seu plano municipal de saneamento básico. E o que é o plano municipal de saneamento básico? É um plano onde os municípios vão fazer os seus diagnósticos das situações atuais e também vão elaborar os projetos e as ações para o futuro. Mas o que é mais importante, como você mesmo disse, e a gente já assistiu ali na reportagem, é a participação popular, a participação social. Através de oficinas. Exatamente. Um dos elementos do plano é que a gente chama de leitura comunitária, ou seja, ouvir a comunidade para que ela possa definir como ela se sente em relação ao saneamento básico da sua cidade, mas também dizer para onde ela quer que o seu município siga com relação ao saneamento básico. Bom, o Zé Renato, para quem não sabe, é ex-prefeito de Barra Mansa, e hoje atual presidente da Sanear, que é a agência que regula o setor do saneamento básico em Resende. Mas é um autoconhecedor do assunto, um profissional especializado nesse tema, né, Zé? Você é engenheiro químico, se especializou em engenharia sanitária. Engenharia sanitária. Na realidade, a gente já está nessa área há mais de 30 anos. Tá certo. E aí, como é que você vê hoje as cidades do interior do estado, de uma forma geral, nessa questão? Quer dizer, estão avançadas, se a gente for olhar para uma porcentagem assim? Com certeza. Eu acho que a lei do saneamento, eu tenho certeza que essa lei que regulamentou o saneamento, ela vem de encontro realmente à necessidade do país. E aí a gente enxerga um grande avanço, quando ela obriga os municípios a fazerem os seus planos municipais, que até então, até muito pouco tempo atrás, Lisarelli, não se falava em investir dinheiro em saneamento no país, porque tinha aquela máxima aí na política que tubo enterrado não dá voto. Tanto o governo federal quanto o governo estadual e principalmente os governos municipais não investiam recursos na área de saneamento. A partir do momento que o governo federal, com o PAC 1, começou a investir maciçamente na questão do saneamento, enxergou essa questão do saneamento, a importância de investir em saneamento, os governos estaduais também. E aqui no estado do Rio a gente tem um grande exemplo, que é o governador Sérgio Cabral, a partir do seu primeiro mandato, definiu que as verbas do FECAM, oriundas do FECAM, que é originado pelas verbas do royalties do petróleo, elas teriam que ser usadas exclusivamente em ações ambientais, dentre elas o saneamento. Então, a partir disso, os municípios passaram a enxergar uma possível fonte de renda. E é através dessas fontes, federal, estadual, que os municípios estão se desenvolvendo. Então, o quadro que a gente enxerga hoje é um quadro promissor. Os municípios, principalmente aqui da região, se formos olhar,
praticamente De uma forma todos os geral. municípios estão investindo em saneamento. Agora estão investindo, mas na verdade é um tema que já deveria ter sido discutido há muitos anos, né? A realidade não é boa de uma forma geral, ou seja, Não. os investimentos são bons, como o senhor disse, o governo do estado está investindo, está até cobrando os municípios que Isso, façam a sua isso. parte, está liberando recursos, mas a realidade ainda não é. Por exemplo, o senhor está em Resende hoje. Resende me parece que trata cerca de 60% do esgoto doméstico. Exatamente. Mas não é a realidade das outras cidades da região. Não, é o que eu falei aqui. O futuro é promissor, né? O presente não. O presente ele é um pouco assustador, né? Se a gente imaginar que aqui nós estamos numa região plenamente desenvolvida e em desenvolvimento, né? Talvez uma região do estado que seja, né, a região onde tem o maior desenvolvimento. E essa região ainda, né, os municípios dessa região ainda muito poucos tratam o seu esgoto, né? O exemplo melhor que a gente tem aqui praticamente é Resende, né, que hoje, através de uma concessão, hoje lá o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ele é feito através de uma concessionária, de uma empresa privada, né, hoje ela já atinge níveis de 60% de tratamento de esgoto. Pois é, porque é diferente, né, Zé Renato? As pessoas têm que entender que canalizar o esgoto é uma coisa, né? Você pode ter por exemplo, Porto Real tem uma grande rede de canalização de esgoto, se eu não me engano. Isso. Né? Mas tratar é outra coisa. Não adianta você só canalizar sem tratar, porque senão ele vai todo in natura para o rio, para a água. Mas para você ver como evoluiu essa questão do saneamento no país. Houve um momento, no Brasil, um momento mais remoto, né, que o Planasa, um Plano Nacional de Saneamento Básico, ele incentivava os municípios, naquele momento, a simplesmente fazer o afastamento do esgoto da porta da casa das pessoas, inclusive com a utilização da famigerada rede mista, né? Você transportar o esgoto através da rede de água pluvial. Né? Então, isso aconteceu através de incentivo do governo federal, que naquele momento ele não tinha dinheiro para investir. Né? Então, qual era a grande preocupação? Vamos tirar o esgoto da porta da casa das pessoas. E aí se fez isso. Hoje, com a evolução do saneamento, né, com a visão, né, mais ampliada dos governos, hoje nós estamos exigindo que se faça tratamento. Por quê? Porque a gente pensa no rio, né? Pensa no futuro, a nossa fonte de vida. Então, esse é um caminho que o Brasil está percorrendo e é um caminho sem volta. Né? Como eu falei, já estou aqui há 30 anos na área de saneamento, eu enxergo isso como uma coisa muito importante e muito boa para a nossa população, para a qualidade de vida das pessoas. O senhor disse agora mesmo no investimento do governo do estado, né, que liberou acho que 40 milhões de reais para Volta Redonda, não é isso? Exatamente. Se eu não me engano. Outras cidades também vêm recebendo esse tipo de investimento. O senhor foi prefeito de Barra Mansa, por exemplo, né? A gente falou de Resende, Volta Redonda. Em Barra Mansa, o senhor conhece o problema? Como é que está a situação na cidade de Barra Mansa? Como eu falei, os municípios com recurso próprio, a gente pode contar talvez nos dedos os municípios que tenham recurso disponível para investir em saneamento, né? Então, a maioria dos municípios depende de verbas federais e estaduais. Mas em Barra Mansa a situação também é problemática. Problemática. Hoje, praticamente, trata 1% do esgoto, uma cidade com 180 mil habitantes. Mas o futuro é promissor, né? Através do FECAM, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, nós conseguimos recursos da ordem de 40 milhões, que não são suficientes, né, para fazer todo a parte de coleta, tratamento, mas demos o primeiro passo. Ou seja, com esse recurso, dá para fazer as 3 estações que vai possibilitar tratar de 100%. Então, a partir do momento que você tem as 3 estações prontas, você vai conseguir buscar verbas junto ao governo federal, junto ao governo estadual, para poder fazer com que esse esgoto chegue às estações. O senhor está falando de Barra Mansa. Tá, certo. Bom, Zé, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas no próximo bloco nós queremos falar de um tema que o senhor citou rapidamente aí, que é o Rio Paraíba do Sul. Com certeza. Né? As grandes consequências do rio e que é o grande problema para todo mundo. Daqui a pouquinho, não saia daí. Todos esses problemas acabam comprometendo o Rio Paraíba do Sul. Tem-se uma noção de quanto de esgoto ele vai? Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios e você pode rever esta e outras entrevistas no endereço www.cidadesenegocios.tv.br ou ainda pode mandar um e-mail para a gente, dando sugestões, fazendo críticas, elogios. Anote o endereço, programa@cidadesenegocios.com.br. Hoje nós estamos recebendo aqui na poltrona José Renato Bruno Carvalho, presidente da Sanear, agência que regula o setor de saneamento básico em Resende, mas que é um profissional especializado nesse tema, Zé Renato. E nós estamos falando do Rio Paraíba do Sul,
né, no final do bloco passado. Todos esses problemas acabam comprometendo o Rio Paraíba do Sul. Tem-se uma noção de quanto de esgoto o Rio Paraíba do Sul recebe diariamente? Na realidade, tudo termina no Rio Paraíba do Sul. E é importante a gente falar também, Lisarelli, nós falamos da lei 11.445. E essa lei, ela também define a questão do saneamento, né? O que é saneamento? Exato, porque falando de saneamento, o que é saneamento? Exatamente. As pessoas pensam que é só esgoto, não é isso? Exatamente. Antigamente se falava muito em saneamento, pensava água e esgoto. Não, a lei define bem. Saneamento básico é abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e, mais importante, também resíduos sólidos. Essa é uma grande preocupação que nós temos. São os lixões, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse tema. E que também acaba gerando problemas para o Rio Paraíba do Sul. Então, o Rio Paraíba do Sul, que é a fonte de vida para todos nós, né, não só dessa região, inclusive a capital do Rio de Janeiro, porque a água que abastece o Rio de Janeiro, ela é oriunda, parte dela, do Rio Paraíba do Sul, né, ele tem que ser motivo de grande preocupação de todos os governantes, seja na esfera municipal, estadual e federal, porque todo esse esgoto, né, que hoje praticamente é jogado in natura e cerca de 1 bilhão, né, de litros de esgoto por dia. Exatamente, por dia, ele acaba comprometendo o rio. Né? Daqui a pouco a gente vai ter um valão de esgoto a céu aberto. O Rio Paraíba do Sul vai ser transformado num valão, se não houver essa preocupação. É bom que se diga, Zé Renato, que a fiscalização, né, das autoridades, tanto federal, estadual, as fiscalizações municipais, trabalhou muito em cima da questão da poluição industrial. Né? Nos últimos tempos houve até uma melhora nesse sentido. Claro que existem problemas ainda, mas me parece que reduziu esse problema da questão industrial, não é isso? Com certeza. Eu falei aqui de 30 anos que eu já atuo nessa área, e nesses 30 anos eu pude comprovar realmente que a questão industrial, da poluição industrial, ela avançou muito. Né? O controle da poluição industrial no Rio Paraíba do Sul avançou muito. Mas hoje, quem é o grande poluidor do Rio Paraíba do Sul são os municípios. Né, com seu esgoto sanitário que está matando o rio. E é bom que você diga também para as pessoas que estão em casa que é o seguinte, esse é um tema de interesse de todos, porque você, morador de qualquer uma das cidades, está pagando por essa questão. Né? Queria que o senhor explicasse isso. Isso, a partir de 2013, isso foi uma coisa muito importante também, né, quando foi criada a Lei das Águas, estabeleceu-se a cobrança pelo uso das águas. Então, todo mundo, né, que usa água de algum manancial, seja manancial subterrâneo, poço artesiano, seja do manancial superficial, os rios, né, as lagoas, eles têm que pagar pelo uso dessa água. Os serviços municipais, os serviços de abastecimento de água, né, do país, eles pagam pelo uso da água. As indústrias que utilizam água dos rios pagam pelo uso da água. E o que é mais importante, qual foi o objetivo da criação, né, dessa taxa? Foi que esse recurso, como a gente já falou no início, não existia recurso, né, para a área de saneamento. Isso foi uma ideia, né, de buscar recurso através da cobrança pelo uso das águas, que esse recurso pudesse voltar para os municípios, né, para que esses municípios pudessem investir principalmente em ações de preservação dos seus mananciais. Ou seja, estamos falando aqui de esgoto, né, poluição através de esgoto sanitário. Então, os municípios da região que poluem o rio com seu esgoto, eles passaram a receber algum recurso, eles pagam pelo uso da água, mas passaram a receber, ter uma possibilidade de receber recursos através, né, da taxa de recursos hídricos, e esse recurso retornou para os municípios, né, e que se transformaram em ações para deixar de poluir o Rio Paraíba do Sul. Além disso tudo, Zé Renato, a questão do preço da água que a pessoa consome em casa. Os municípios que tiram do Rio Paraíba do Sul, por exemplo, a água para tratar, esse tratamento fica ainda mais caro quando o rio está numa situação que não é boa, né? Quando tem muito esgoto. Exatamente. Isso encarece com certeza os trabalhos. Na realidade, isso era uma polêmica. As pessoas ainda acreditavam naquela máxima que água é uma dádiva de Deus. Com certeza é dádiva de Deus. Mas só que você hoje, né, se você enxergar a água potável que chega nas torneiras das casas, ela passa por um processo industrial, ela é industrializada, tem todo um processo de tratamento, né, como fosse, pega uma matéria-prima bruta, que é a água bruta, e transforma ela num produto que chega às nossas casas. Né? E se você for comparar o custo da água, né, com outros produtos, a água não é cara. Você imaginar que a média de tarifa, vamos falar em R$ 1,50 por cada 1.000 litros de água.
Se você for comprar uma água mineral em qualquer supermercado, você paga R$2 por uma garrafa, né? Então, se você for olhar por esse lado, não é caro. Lógico, né? As tarifas elas têm que ser, e isso também está na lei. A tarifa tem que ser praticada com modicidade, ou seja, preço que a população possa pagar. Esse é o objetivo. Nós estávamos falando no começo dessa entrevista, Zé Renato, da questão da importância da participação popular, né? A gente citou no começo da entrevista a questão de Porto Real, é uma exigência da lei, mas o senhor que transita em toda a região, como é que está a situação? O senhor, inclusive, mora em Barra Mansa, ainda vive aqui, né? Com certeza. Como é que o senhor vê essa exigência atualmente? Quer dizer, os municípios estão conversando com a população, elas têm feito o que a legislação exige, essa comunicação tem sido aberta, esse espaço está aberto para a população? Com certeza. Como eu falei, isso é uma exigência, se tornou uma exigência legal, né? Então, os municípios, ao elaborarem os seus planos municipais... Mas isso tem sido feito pelos municípios? Tem sido feito. Os municípios, ao elaborarem os seus planos municipais de saneamento, obrigatoriamente eles têm que ter a participação popular. Quer dizer, foi-se o tempo, né, que esses planos eram elaborados dentro do escritório. É lógico, né, que a concepção do plano, são feitos através de estudos técnicos, né, de viabilidade técnica, mas é importante aquilo que a gente falou. A população ela tem que mostrar, né, como que ela está enxergando hoje a questão, né, do saneamento. Porque, às vezes, vamos imaginar assim, os técnicos estão pensando, nós vamos ampliar uma estação de tratamento de água, né? E a população está lá com o maior problema que incomoda a população, às vezes, aquela população, é uma drenagem mal feita que alaga todo ano e enche a sua casa de água. Né? Então, não adianta gastar recurso, né, despender tempo pensando só no abastecimento de água, quando a população está preocupada com a drenagem da sua cidade, da sua rua, do seu bairro, que causa o seu problema no seu dia a dia, né? Com a questão dos resíduos sólidos, com o caminhão que não faz a coleta todo dia, com a cidade que não tem um aterro definido. E é sobre esse tema, Zé Renato, vou te interromper, porque nós estamos indo para mais um intervalo, e é sobre esse tema que a gente quer voltar a falar no próximo bloco. A questão dos lixões, do lixo, que é tão importante também no saneamento básico. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, não saia daí. Vamos entrar na questão dos lixões, né? O estado do Rio, assim como todos os estados do país, sempre tiveram problemas. Estamos de volta e agora com o terceiro e último bloco do programa Cidades e Negócios, hoje falando de saneamento básico. E você pode rever esta e outras entrevistas do programa. Anote aí, www.cidadesenegocios.tv.br. Nós estamos conversando com José Renato Bruno Carvalho, presidente da Sanear, a agência que regula o setor do saneamento básico em Resende. E agora nós vamos entrar na questão dos lixões, né? O estado do Rio, assim como todos os estados do país, sempre tiveram problemas com os lixões, né? O Gramacho, que fica na Baixada, enfim, na região que recebia o lixão, inclusive, da capital, né? E outros lixões também grandes no interior do estado, como o de Volta Redonda. Como é que está esse setor? Na realidade, assim como na questão do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, também a questão dos resíduos sólidos, ela tem evoluído bastante. No estado do Rio, principalmente, com a edição do Pacto pelo Saneamento em 2011, né, o estado tomou como meta que até 2014 não existiriam mais lixões. E o estado do Rio tem trabalhado, né, firme nessa área. E a gente tem visto grande evolução. Na região aqui, por exemplo, Barra Mansa criou o seu CDR, seu Centro de Tratamento de Resíduos, em 2012, né, já fez um ano, e esse centro ele foi criado também com capacidade para receber lixo, resíduo de outras regiões. Isso também é uma prática que tem sido feita dentro do estado do Rio e que tem dado certo, ou seja, soluções consorciadas. Da mesma forma que os municípios não têm recursos próprios para investir em abastecimento de água, em esgotamento sanitário, também falta recurso para investir na questão dos resíduos sólidos. E, por isso, eles buscam soluções consorciadas. Pois é, o que se quer, na verdade, não adianta cada cidade ter seu lixão, seu cantinho, porque não vai conseguir investir. Quando se une, os municípios podem construir um grande sistema ecologicamente correto, sim, dentro das exigências legais, é isso? Exatamente, até por falta de área. Porque uma central dessa, uma central de tratamento de resíduos, né, do porte da que foi construída em Barra Mansa, ela necessita de uma grande área. E a maioria dos municípios, né, não dispõe dessas áreas para construir esses centros de tratamento de resíduos. Então, aqui na nossa região, Barra Mansa construiu o seu centro,
que tem capacidade e já recebe, né, o resíduo da cidade de Barra Mansa, da cidade de Volta Redonda e teria capacidade ainda para receber resíduo de outras cidades, como Resende, por exemplo, e as cidades menores. Então, essa solução ela tem sido difundida pelo Estado, né? Ali na região de Vassouras também existe um consórcio, né, de resíduos sólidos, onde vai se fazer um aterro para receber resíduo de várias cidades. Com isso, nós temos aí a grande expectativa, a esperança que até 2014 o Estado do Rio também já tenha erradicado os seus antigos lixões. Mas é importante também falar, Elizarelli, que não é só a questão da construção dos novos aterros, das novas centrais de tratamento de resíduos. É importante frisar, né, que os municípios têm a obrigação também de remediar os seus antigos lixões, porque aquilo é um problema ambiental seríssimo. Então, fica essa... Mas existe tratamento? Existe como se fazer isso? Barra Mansa já fez isso, né? A empresa que ganhou a concessão, né, aqui foi feita através de uma parceria público-privada, a empresa que opera a CDR, que construiu a CDR e que opera, ela teve também no seu contrato a obrigação de fazer a remediação do antigo lixão. E se você for, quem quiser ir lá visitar, né, e quem viu como era, já vai ter uma imagem completamente diferente. Então, esse é o grande segredo. Não só criar o aterro, não só criar as centrais de tratamento, mas principalmente remediar e tratar aquilo que ficou para trás. Em Resende, onde o senhor trabalha hoje, quer dizer, esse tema também está sendo discutido? Com certeza, com certeza, até porque o plano também, né, ele obriga a falar sobre a questão do resíduo. O que acontece é que a maioria das cidades, como o resíduo resíduos sólidos é uma questão um pouco complexa, a maioria dos municípios estão fazendo o primeiro plano, inicialmente, né, um plano para abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais. E, complementarmente, estão fazendo o seu plano de resíduos sólidos. É um plano separado, a maioria dos municípios estão fazendo isso. Vamos explicar um pouquinho mais essa questão. Por que é tão importante tratar? Parece óbvio, mas é bom a gente deixar claro. Porque, na verdade, o lixão ele produz, né, consequências danosas para o meio ambiente. A gente falou muito do Rio Paraíba do Sul, né? E o lixão ele produz aquele líquido, o chorume, que ele é totalmente tóxico, muito contaminado. Ali, né, quando você recolhe, né, o lixo da cidade, ali tem de tudo, né, metais pesados, tem materiais aí que a gente, às vezes, agora tem uma preocupação, por exemplo, do recolhimento das baterias de celular, das pilhas. Até um tempo atrás isso não existia. Isso vai tudo para um lugar só, né, resíduo de saúde. Né, então, que é muito grave, muito grave, sério. Não era tratado, às vezes, na maioria dos seus lixões era jogado tudo junto, né? Então, aquele líquido que é oriundo desse depósito de lixo, o chorume, ele vai para o rio, ele contamina o subsolo, ele contamina a água que nós vamos consumir. Então, aqui na nossa região, Rio Paraíba do Sul, os rios, né, eles acabam afluindo para o Rio Paraíba do Sul. E com ele vem o chorume. Então, agora, também tem um problema de chorume no Rio Paraíba do Sul. Dentro desse contexto, dentro da legislação ambiental, né, na questão do saneamento básico, tem espaço para se discutir, para se falar da reciclagem do lixo? É um ponto importantíssimo, porque, como a gente falou aqui, os municípios, né, cada vez mais ocupam as suas áreas, né, com áreas urbanas, imobiliário, desenvolvimento imobiliário e também com desenvolvimento industrial. E sobra poucas áreas para fazer esse tipo de ação, por exemplo, criar um aterro sanitário. Então, qual é o objetivo quando você fala em reciclagem? É que você reduza a quantidade de resíduo que vai para o aterro, né? Então, como que você pode reduzir? O principal programa é a reciclagem, né? Se você... Que é fundamental. A gente dá alguns exemplos, a gente falou aqui de Barra Mansa. Eu me lembro que quando nós fizemos a composição do lixo, até para você prever o tempo de duração do aterro, a gente tem algumas curiosidades. Lata de alumínio, 0. Não tem uma lata de alumínio, não vai uma lata de alumínio antigamente para o lixão e agora para o aterro. Por quê? É reciclado. Papelão, plástico, vidro, diminuiu muito. Aqui, né, Barra Mansa tem um exemplo de uma cooperativa de recicladores, né, que fazem esse tipo de trabalho. E os outros municípios também desenvolvem esse trabalho. Então, a reciclagem ela é importantíssima. A educação ambiental nas escolas, quando você orienta as crianças para que eles possam levar a orientação para os pais, no sentido de separar o seu resíduo, isso é importantíssimo. Tá certo. Olha,
Muito obrigado, Zé Renato. Nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a sua participação, porque esse é um tema importante para todo mundo. É bom sempre falar, debater e agradeço mais uma vez pela sua presença aqui no programa para nos ajudar a levar essas informações para a população. Eu que agradeço a você, né, pelo convite e por essa oportunidade de falar de um tema que, como você falou, é um tema apaixonante, né? É um grande desafio que o país e que o mundo tem pela frente, a questão do saneamento básico. Muito obrigado. Eu que agradeço. E assim chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios. Nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá!